Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui ao Congresso de Hormonologia 2026 e agora a nossa convidada é a doutora Thaís De Simone. Muito prazer. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. E doutora, antes de mais nada, antes de entrar na nossa conversa, você está aqui já no terceiro dia do evento, praticamente, né? Tivemos o pré-evento, agora o segundo dia, ontem e hoje o terceiro. O que você tiraria de maior proveito de tudo que você escutou aqui nesse congresso que você vai levar para o seu consultório? Olha, tem muita coisa interessante. Já é o meu terceiro ano, né? Eu sou também aluna do curso de hormonologia. Então, eu posso dizer que cada ano que passa, eles estão aprimorando. Na minha prática, eu gostei bastante, né, da parte hormonal, sempre associada com emagrecimento. Gostei bastante que eles estão trazendo essa novidade aí, que não é tão novidade, né, dos peptídeos, mas é um assunto que está na moda. Então, é uma coisa que é realmente bem legal de ser abordada e eles estão abordando com muita consciência e muita maturidade. Que bom, que bom. E você acha que a sociedade hoje está informada nesse sentido? Ou está desinformada? Eu acho que a sociedade, ela busca muita informação nos meios errados, né? Entendi. A gente tenta sempre se informar pelo amigo, pelo colega, pelo Instagram, por várias fontes que às vezes elas vão lá mais por eu fiz aquele uso incorreto, deu certo, não deu, aquele meu amigo. Então, assim, a sociedade. O vizinho do tio do primo. Então, sempre tem alguém que fez que deu certo ou que não deu certo. Eu vou tentar. Mas, assim, o que me preocupa muito na sociedade é a questão da segurança, né? Entendi. Do que está usando, como está usando, por que está usando. A gente sempre tem que pensar assim, principalmente nessa questão de peptídeo, de medicações novas, não é que nem você está no mercado e escolher produto. Esse daqui eu quero, esse daqui eu não quero, esse daqui faz sentido, esse daqui não faz sentido para mim. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de esclarecimento, né? Do que é o efeito que a gente busca, o que é a medicação e quais são os outros efeitos que podem vir junto com a medicação, né? Sim. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam na sociedade. Elas só querem saber, por exemplo, de emagrecimento. E o resto? Aí a gente Não é tem só essa isso, são vários falha. pilares, né, ao Exato. emagrecimento, né? Tudo, né? Emagrecimento, a parte hormonal, é o que a gente fala, né? Tudo na vida é uma proporção. Tudo pode fazer bem e pode fazer mal. Um paracetamol que você usa, dependendo da dose que você usar, pode tanto tirar sua dor de cabeça, quanto te levar a ter uma hepatite medicamentosa. Pois Então, é. a gente tem que prestar muita atenção em tudo, né? Orientação é sempre o principal, o primordial. Entendi. Essa banalização realmente tem atrapalhado muito, né? E sem Exatamente. contar que a internet ela é uma ajuda, mas ela também pode ser um prejuízo. Exato. A gente tem visto tanto noticiário aí, né? A pessoa trazendo as canetinhas de forma errada ou comprando no Paraguai. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutora? Sobre tudo que a gente está vendo na mídia, É muito sobre essa complicado, comercialização aí de né? forma desregulada, né? Trazer medicação e usar medicação de outro país é muito complicado porque ela não tem uma regulamentação que nem as nossas medicações passam, né? E isso a gente fala sobre tudo, sobre pureza da medicação, sobre o que tem dentro daquele frasquinho. E quando você traz de fora uma medicação, você não tem como dar segurança de nada. O que tem lá dentro, como que ela foi fabricada, se teve o mínimo de condições de higiene, e você está aplicando em você. Mas todo mundo está emagrecendo.
Mas e o que que vai acontecer daqui a uns anos? O que que isso pode trazer? E também, você vai lá, compra do seu amigo, aplica em você. Você sabe a dose? Você sabe, o que que fazer com essa dose? E se você passar mal? E se você, for uma dose muito grande para você ou muito pouca, como que você vai garantir o segmento do seu tratamento? Então são muitas coisas que não é só ir lá e medicar, ir lá pegar o frasquinho, puxar e aplicar. São coisas que as pessoas têm que entender que medicação tem que ter médico, tem que ser associada com tratamento, não é uma venda, é um tratamento. Então, as pessoas que vendem uma medicação que elas não sabem do que está se tratando, só sabe que emagrece, elas estão fazendo um ato de prejuízo para o paciente, que é o que a gente médico tanto luta contra. Entendi, é interessante. Tem todo sentido realmente, né, médico é que tem que medicar, tanto que medicação lembra de médico, né, a Exatamente. palavra, né. E não é E mé se automedicar, se a pessoa não tem a formalização Exato, e não formação foi o que eu disse, né, não é só medicação, é um tratamento. O sim, emagrecer é um tratamento, né, porque perder peso, todo mundo perde se a gente tirar a roupa agora e pesar, a gente não está perdendo peso, entendeu? Mas o que que é emagrecimento? O emagrecimento, ele é uma condição que faz você ser sustentável com aquilo que você está adquirindo, né. Então eu gosto muito de brincar falando assim: "A gente é uma casa". Se a gente não tem os materiais de construção na porcentagem certa, se a gente não tem a mão de obra de qualidade, a casa não sobe. E com a gente é a mesma sim. coisa, se a gente não come na proporção certa, se a gente não aprende a comer, a gente não consegue colocar no nosso dia a dia aquele aprendizado, tirou a caneta, acabou o milagre. Você vai comer o dobro, porque você vai sentir fome de É. novo e você não aprendeu a comer. Então, você aprendeu a comer, aprender a quantidade certa, aprender que mão de obra é importante. Se você for fazer uma casa, você quer que o seu pedreiro vai quantas vezes Olha, lá? eu vou ser sincero pra você, eu acabei de pensar aqui, olha, muita areia no cimento, o muro cai. Exatamente. Ou seja, tem que saber a dosagem Tem correta, o é a profissional proporção. conhece, Não é a adianta você ir proporção. lá, conhecer comprar 5 caminhões de areia, 2 pacotes de cimento e um Não tijolo, vai não vai bater a construir conta. nada. E do mesmo jeito que não adianta você ir lá, comprar tudo bonitinho, tudo na proporção certa e pegar um pedreiro que não é tão bom, que aparece lá na tua Tem a obra. ferramenta, mas não sabe usar. Aparece na tua obra uma vez na semana. Adianta? Não É, adianta. A tua eu quero casa vai todo dia demorar ali. um século para Com construir. certeza, Tem que ter tem que ter ali o trabalho regularidade. todo dia. E é isso que a gente procura ensinar. É muito mais do que só ir lá e medicar. Medicação, para mim, nessa analogia, é como se fosse a decoração da casa. A casa está pronta, a casa está ali estruturada e você entra, às vezes, com a medicação para emagrecimento, você entra, às vezes, com uso hormonal, caso seja indicado, e aí você vai administrando caso a caso É de forma pontual, às vezes, pontual, muito sim, individualizado, com né. certeza. E sem contar que tem que ser obedecido à fisiologia de cada um, né. Então, Sem de repente, eu dúvidas. vejo o meu vizinho lá tomando uma medicação, eu pego a receita e sigo a risca, não é aquilo pra desenhado pra mim. Eu já Tem tive diferença, eu né. já tive pacientes que com uma dose passaram muito mal. Aí a mesma dose para o outro parecia que ele: "Ah, não, é só água, eu não estou tomando nada". Então, assim, tudo é muito tem que ser acompanhado de perto, cada coisa tem um pormenor que nós temos um olhar clínico treinado para conseguir fazer, E entendeu? no caso, doutora, de tantas opiniões, de tantas opções que nós temos hoje, que chegou ao Ozempic, de repente veio o Mounjaro, né, tem até a Tirzepatida e a É quantas opções? Tem 3 aí que eu conheço no a mercado, né. exato. Todos são análogos de GLP-1, né, o Ozempic é a semaglutida, é o nome como se fosse genérico, né. A mesma coisa do Mounjaro, a tirzepatida. E agora tem o novo que é a retradutila, né, mas ainda entra na mesma questão, o cuidado com que a gente vai medicar, né. Ainda não é uma medicação que passou nos estudos, é muito promissora, é uma que nós estamos muito ansiosos para que chegue também, não são só os pacientes, mas a gente tem que trabalhar com o que tem segurança, né, e o que tem Então hoje é segurança é o que precisa de receita médica, que tem comprovação de como foi feito, que está regulamentado pela Anvisa. Existem tirzepatidas que
dá para trabalhar tranquilamente, mas elas normalmente estão associadas com um médico e com a prescrição médica. Eu mesma uso algumas, mas eu tenho que fazer receituário, é como se fosse comprar na farmácia, não muda nada, mas aí a gente oferece o tratamento na clínica, né. E também tem a questão, doutora, da entrada e saída, né? Quando se começa e quando se termina um tratamento, né? Que o pessoal até chama Exatamente. de desmame, né? Explique melhor esse processo, do início ao fim, doutora. Existe muitas variáveis também para isso, né. A gente falar que uma pessoa vai ter o desmame, isso depende, porque hoje a gente já sabe que o Monjaro, principalmente, né, ele não é só uma caneta de emagrecimento única e exclusivamente, já tem diversos estudos que prova que ele age até em partes do cérebro que controlam compulsividade, controlam, a fome relacionada com parte mais sentimental mesmo. Então depende da pessoa, né. Algumas pessoas: "Ah, é um emagrecimento pontual", ok, mas obesidade é uma doença que é multifatorial. Então se ela tem, por exemplo, uma compulsão, se ela tem alguma coisa que a gente vai ali durante o tratamento ver que ela precisa ser levada com um pouquinho mais de parcimônia, então, às vezes a gente afasta a dose, às vezes a gente diminui a dose, é muito individual da pessoa. E tem pessoas que, infelizmente, vão ficar com a medicação mais tempo. Mas assim, é porque é preguiçoso, é porque não consegue, é porque está viciado na medicação. Não é, não está viciado. É igual a gente pensar, por que que quem toma medicação de pressão toma medicação de pressão todo dia? Porque é uma necessidade, é uma comorbidade, assim como a obesidade. A obesidade é uma doença, a compulsão alimentar é uma doença, elas têm que ser tratadas, e não é um tratamento por um período, às vezes é uma coisa que precisa ser mais prolongada e vista, mas é aquilo, para tirar a medicação, o principal é ter organizado a construção da casa. E falando do emagrecimento, doutora, o processo de emagrecimento, existe possibilidade de você emagrecer, perder gordura e sem perder a massa magra? Existe, é por isso que a gente tanto teima que o tratamento tem que ser com o médico, porque quando a gente perde muito peso, por exemplo, usando o Monjaro eu perdi 10 quilos. Quando a gente fala desses 10 quilos, a gente fala de uma perda aproximadamente de 30 quilocalorias na taxa metabólica basal, que é aquela que a gente, se ficar deitado o dia inteiro, o que o corpo usa para queimar, para fazer as necessidades básicas, né. Então, quando a gente pensa, numa pessoa que está emagrecendo muito e tinha uma taxa metabólica basal de 1.500 e ela perdeu 10 quilos, então ela perdeu 300 quilocalorias, então ela perdeu e agora está com 1.200 quilocalorias. Por que que o ganho de peso muscular é tão importante? Porque o músculo, ele é o órgão que no corpo mais aumenta a taxa metabólica. Então, quando a gente vem com outras terapias medicamentosas, até o uso, às vezes, de hormônio, quando tem uma sarcopenia, é algo que realmente é indicado. E por isso que é tão importante a musculação. Você substituir a gordura por músculo é uma coisa lenta, gradativa, com muita paciência, que é isso que a maioria das pessoas não entendem, porque elas querem o milagre da caneta, né? E às vezes elas têm que entender que tá com o mesmo peso, mas perder 5 quilos de gordura e ganhar 5 quilos de músculo é muito melhor do que perder 10 quilos. Então a gente consegue ter estratégia sim, que vai com muita constância, com muita consciência do trabalho, que é um trabalho longo, mas dá, com certeza dá. E no caso não é só a medicação, né, na verdade são vários pilares, né. Quais são os principais pilares para o emagrecimento de uma forma saudável? Eu resumiria em uma única palavra: autorresponsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade pelo seu tratamento, porque é muito importante você entender que você tem que mudar de vida. É o Tem que estilo de mudar, vida. mudar a cabeça. Você tem que entender que aquilo que às vezes você falava: "Ah, isso daqui não vai mudar nada. Ah, vou pegar essa bala aqui, não vai mudar nada. Ah, só um pastel um dia não vai mudar nada. Ah, é uma exceção". Sabe, eu acho assim, quando a gente começa a se autorresponsabilizar pelo que a gente está fazendo e não querer depositar no médico ou numa medicação, ou querer fazer qualquer coisa que não esteja dentro do que a gente tem que fazer, entendeu? Aí o emagrecimento é com sucesso, porque você vai saber quando você está errando, você vai saber se consertar, você vai saber voltar, que é isso o que é legal das medicações, que é legal de tudo que a gente tem hoje disponíveis. Elas são facilitadores, mas a responsabilidade é 100% do paciente, é isso que eu tento passar nas minhas consultas.
Entendi, é interessante. E ir para academia, se alimentar bem, tudo é um processo também, né? Todo isso você faz, esse acompanhamento? Eu costumo auxiliar, né, eu oriento, obviamente, eu acho que a gente tem outros Porque não profissionais é só tomar que medicação, a pessoa fala: "Ah, vou tomar medicação e já é o não, foi o que suficiente". eu disse, é a última coisa da casa, é só a decoração, né. Eu acho que um alinhamento profissional com nutricionista, com um educador físico, sempre é muito importante, entendeu. Eu acho que cada um tem a sua função, eu tô aqui para orientar, mas eu nunca montaria um treino, eu nunca prescreveria uma dieta. Eu oriento, obviamente, né, até porque se eu espero que a pessoa emagreça, ela tem que chegar em casa sabendo o que ela vai comer. Mas cada profissional tem a sua responsabilidade, eu acho que um trabalho bem feito é um trabalho multidisciplinar. E no caso, o acompanhamento do Monjaro, por exemplo, juntamente com algum tipo de hormônio, você recomenda? É de caso a caso, De né. caso a caso? Mas sim, já existem estudos que mostram que, alguns hormônios associados, eles vêm contra a doença sarcopenia, né, que é a perda de músculo. Então, com certeza, principalmente se a pessoa tem uma disfunção metabólica, a associação ela pode ser interessante. Mas é o que eu te disse, né, cada caso é um caso. Às vezes, você entrar com hormônio para uma pessoa pode trazer mais prejuízos do que benefícios, então tem que ser muito bem conciliado. Por exemplo, homem que: "Ah, eu vou pelo meu coach de academia que disse que é importante usar testosterona", aí começa a usar em grande quantidade, essa testosterona é convertida em estradiol no tecido adiposo, e isso pode trazer mais prejuízo do que risco, do que Do benefício, que né. benefício, É. mais risco do benefício. Entendi, interessante. E no caso, você tem o acompanhamento, então, juntamente com outros profissionais ou você direciona? Eu tenho alguns profissionais de confiança que eu indico, né, a Sim. clínica que eu trabalho já tem alguns muito bons, mas eu sempre abro. Nutricionistas. Exato, mas eu sempre convido, né, tipo, se a pessoa nunca teve uma atividade física, participar de grupos de esportes, eu sou praticante de crossfit, eu sou suspeita, né, mas eu sempre oriento, eu sempre tento pelo menos indicar o que que a pessoa tem que fazer Sim. para começar, E entendeu? você estava falando em sarcopenia, e o que realmente causa sarcopenia? O que Falta de treino e alimentação inadequada. falta de treino e E alimentação alimentação inadequada. inadequada. A E aí questão idade também conta? exato, e é isso que eu ia falar, e com o tempo isso vai se agravando pelas quedas hormonais, por toda na verdade, estilo de vida que a pessoa levou a vida inteira, né. Sim, Eu treino 12 anos, então tendo a ter uma velhice com menos propensão a ter sarcopenia, mesmo que por algum motivo eu venha parar de treinar, mas ao mesmo tempo a perda de musculatura ela vai ser gradativa, né, isso já é fisiológico, por isso que a gente entendi. tem que brigar contra o relógio. Mas eu acredito que a gente está sendo uma geração que vai vir aí para desmistificar isso, Ah, que legal. seremos os os famosos vovós fitness, né. É verdade, com certeza. Vai espero que a nova geração não mude, né, essa geração que hoje, a gente percebe que até as empresas de refrigerante, de bebidas alcoólicas estão preocupadas. E Eu isso é bom. eu não acredito que mude, porque, vai vir o mundo fitness, ele está vindo como não só: "Ai, é bonito o corpo dela", mas ele está vindo como uma outra perspectiva de uma pessoa que se cuida, que tem resiliência, que tem constância. Então, hoje em dia, até mesmo quando você vai para o seu trabalho, que você vai fazer uma entrevista, você acaba sendo mais bem visto, por causa que você sabe se posicionar melhor. A sua autoimagem, ela vai transmitir uma coisa. E Entendi. infelizmente isso vai vir cada vez mais forte Que e bom, cada né. vez as pessoas vão procurar se cuidar mais. É Fora que verdade. as pessoas estão envelhecendo, né, Sim. as mulheres estão tendo filhos mais tarde, então a gente tem que se cuidar para conseguir dar condições de criar filhos mais tarde, de tudo mais, né. Então acho que vai ser uma coisa que vai vindo. Quando se fala em longevidade, o que você, como orientadora, poderia nos dizer? Músculo, Músculo. músculo. Para ter Não não tem tem não jeito, tem outro jeito. O músculo é que segura tudo no nosso corpo, é a né. estrutura. É estrutura. Por exemplo, se a gente sofre um acidente de carro, a gente entra num processo de catabolismo. E quem sofre? São os músculos. Quem tem mais chance de sobreviver? Uma pessoa que treina ou uma pessoa sedentária? Pessoa que treina.
A Covid veio para mostrar isso, né? Os números da Covid, eles são muito mais cruéis com pessoas que não treinavam, com pessoas que eram obesas. Então, eu acho que o mundo está abrindo os olhos não só para a parte estética, mas para a parte de saúde e longevidade também. Ou seja, né, a frequência à academia já tá na sua prescrição ali, tá no receituário. Olha, tem 3 coisas que estão na minha pres na minha prescrição. É a academia, né, independente do esporte, tem que estar, a Sim, alimentação correta e, na verdade, são 4, né, o sono, o que é muito sono. importante para a Sim. recuperação, e a terceira, e eu acho que é a mais importante que todo mundo ignora, é a água. A Tem que beber água, água. hidratação. A gente é um potinho de água, se a gente não beber água, nada funciona, porque todo o processo químico e metabólico do nosso corpo Depende da é água. água, então se não bebe, se não faz o mínimo básico, que é beber 3 Você litros tem de alguma água. recomendação, aquela pessoa que esquece de beber água? O que que você falaria? "Ai, eu É, esqueço, eu tô vivo na correria, eu tô ali, de repente, né". O que que você eu tenho. falaria? É que agora eu não tô com a minha aqui, que a gente está em entrevista, né, mas o segredo para beber água é você ter a sua garrafa na mão. Tá Se com a vo garrafa Você tem. constantemente. E o conselho que eu dou é que tem que ser uma garrafa sua, de uma dosagem que você tem em mente, por exemplo, 1 litro. 1 litro conta fácil, não tem como errar, você tem que tomar Sim, 3. Você não vai ficar em dúvida: "Ah, enchi 1 vez, 2 não, são 3 vezes". 3 vezes tem que estar no dia. Exatamente. E aí você põe horário. Até 10h30 eu tomo uma, até o horário do almoço 1 hora eu tomo outra, outra ao longo da tarde, para não ficar também à noite para conseguir fazer xixi, né. E por Mas último usa a basicamente Alexa lá: "Alexa, me avisa, de tanto em exatamente. tanto Tem até tempo". aplicativo Sim, que dá o time, mas eu acho que, assim, a partir do momento que você controla, é que nem remédio, você sabe que você tem que tomar. interessante, muito bem. E qual que é a reclamação mais contínua, mais regular, frequente no consultório, quando o pessoal te visita? Qual a maior dificuldade? A frase característica, né, "Eu já tentei de tudo". Já tentei de E todos. aí a pessoa não tentou de nada. Às vezes Fez ali não uma entende, né. Só desculpa, semana, né. fez uma semana, fez 2, mas Mas você sempre teve essa vida regrada? não. Você teve uma Eu mudança eu aí? tive uma mudança de vida, que foi quando eu conheci o crossfit, né. Entendi. O Alguém te crossfit influenciou? Na verdade, foi quando deu o boom mesmo, né, eu sempre procurei alguma coisa, eu sempre fiz esporte, eu sempre fiz um pouco de tudo, mas nada era aquele negócio de regularidade, né, nunca Sim, tive uma regularidade. Aí o crossfit me trouxe isso, me trouxe a disciplina, me trouxe a constância, e aí eu acabei entrando, e foi por isso que eu falo, né, não foi eu que escolhi a nutrologia me sim. escolheu, porque todo mundo sentava para ter esse bate-papo. "Ai, mas o que que você acha? Ai, mas como você consegue?". E aí, com o tempo, eu fui aprimorando e pensei: "Por que não, né, já que é Alguém uma te coisa". influenciou? Não, foi isso Não, mesmo, é foi você. foi o dia e as pessoas mesmo falarem: "Mas por que que você não trabalha com isso, já que você gosta?". E aí foi com o tempo, e isso foi depois de formada, depois Você já estava em outra área antes? eu estava estudando, eu Estava estava estudando. pensando no que Determinou escolher a área. eu estava em plantão, naquela rotina louca, estava escolhendo o que que eu ia fazer, e foi aí que entrou a nutrologia E na minha realmente eu vida. vejo que vocês, né, são mais felizes no sentido que administrar doença é uma coisa, agora você prolongar vidas é outra, não é? É, a gente trabalha com a saúde, né. É por isso que a gente às vezes fala, todo mundo fala: "Ah, mas vocês, olha, o exame tá tudo normal e vocês acham problema". É que a gente não trabalha com o normal. A gente não quer que a pessoa sobreviva, a gente quer que a pessoa esteja funcionando na melhor versão dela. E é isso que Entendi, que é o principal, a gente otimizar o metabolismo, otimizar o que ela pode fazer, otimizar um treino. Então isso a gente leva a crer que a pessoa vai ser mais saudável do que esperar dar um problema para e tratar um exame, entendeu? A gente não trata exame, a gente trata a pessoa. entendi. E os exames ele mostra tudo, né, na verdade entrega o paciente. A clínica é sempre soberana, né, mas os exames ajudam bastante. Agora É. essa modernidade hoje atrapalhou demais, né, a industrialização de alimentos, e é difícil, você acha que é difícil, a Eu acho que pessoa é mudar esses tudo. hábitos? Você que passou por essa transição? Eu acho que é tudo, né, como tudo na vida, você tem que saber o que você pode aproveitar ou não, né. É a mesma coisa que falam: "Ah, a IA vai tirar o emprego de todo mundo". Não vai, entendeu. Até onde você souber dominar isso, levar isso a seu favor, saber como entrar no mundo,
é aí que você se sobressai. É óbvio que se você for deixar levar pela onda, pela maré, você acaba indo junto, né. Mas, por exemplo, a Iá nunca vai trazer o depoimento de uma paciente que eu trouxe, que eu mudei a vida dela, porque ela achou que ela nunca mais ia ter o corpo que ela tem hoje, que ela nunca ia conseguir ter o corpo que ela tem hoje, porque ela engravidou, engordou, teve ali todo aquele problema, né, não vou dizer que é um problema, porque É gestação nunca natural, é, né? mas aquela fase da vida da mulher, né, que é um pouco Sim. mais, complicada, digamos assim, mas aí ela olhou para mim e falou assim: "Obrigada, a gente conseguiu". Eu falei: "Conseguimos, juntas", porque ela entendeu todo o processo. Ela fez uso de medicação, fizemos todo um tratamento para ela, e hoje ela sabe o que ela tem que fazer. Eu só tô ali mesmo de suporte emocional, mas ela já praticamente se conduz sozinha, porque ela aprendeu, A né. maternidade é um dos fatores que mais faz mudança no corpo de uma mulher, não é isso? Maturidade, menopausa, Menopausa. às vezes, assim, até mesmo desarranjos familiares, né. "Ah, eu tive o filho, e aí, como que eu faço para voltar para minha vida?". Eu também tive uma paciente, um caso muito legal, que ela estava totalmente desestruturada na vida pessoal dela, aí a gente sentou para conversar, a gente conversou bastante, né, reestruturou tudo que ela podia fazer, você olha para ela hoje é outra pessoa. Então, assim, é o olhar clínico, é o olhar médico, é o olhar humano que a gente precisa ter para um tratamento ter sucesso, não só medicar, não só achar soluções mágicas, porque uma mágica não existe. E aí, o que que você diria para o seu público, olhando para essa câmera, sobre aquela pessoa que às vezes está procrastinando, de repente até deseja, mas de repente desiste, né? Começa e não termina. Eu acho que, assim, é difícil. Ninguém vai não Não é vou não vou fácil. estar aqui para mentir e falar que é fácil, tá. Se alguém falar para você que é fácil, que tem uma solução mágica, eu digo que é mentira, mas você tem que começar, porque se você começar hoje, daqui 100 anos não, daqui 5 anos, você vai olhar para trás e vai me agradecer. Agora, se você procrastinar mais uma semana, mais um dia, mais 2 dias, mais um mês, isso vai não tem um momento ideal para começar, o momento é agora. É numa sexta-feira, é num sábado, depois de uma conversa, é quando a chavinha estralar e simplesmente começa. "Ah, mas eu não gosto de treinar", ninguém gosta. A gente treina porque tem que treinar. "Ai, mas eu não gosto de comer certo", ninguém gosta. A gente gosta de comer no restaurante, comer pizza, tomar vinho. Mas a gente tem que entender que a gente é o que a gente faz 90% do nosso tempo. Dá para viver nos outros 10. Dá para ter uma vida totalmente saudável e ter comprometimento social, ter amigos, ter tudo, mas a gente tem que entender que os excessos não compensam e que a gente precisa começar. E há algo que você gostaria que o nosso público soubesse sobre o processo de emagrecimento? Procura um profissional. Procurar um Você profissional. tem que ser acompanhado, porque Não querer você fazer por conta. não adianta, em algum momento você vai ter dúvida. Por mais que a gente saiba, eu treino CrossFit há 12 anos, eu nunca iniciaria você no CrossFit falando: "Vem cá que eu te ensino". Não tem como. Você tem metodologia, você tem conhecimento, as pessoas estudam anos para estarem aqui falando, para estarem conduzidos, foi o que eu disse, são olhares clínicos que são muito maiores do que só medicar, que se fosse só medicar, aí eu aceito que a IA me substitua. Ah, que legal, doutor. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito Obrigada, enriquecedor e com obrigada. certeza as pessoas quando olham para você falam, não, realmente eu gostaria de ter essa vida. E você é referência, né? É. Quando é difícil quando você vai num dentista e você olha os dentes do cara e fala, poxa, mas não Não, é isso que eu quero para mim, né? E é eu diferente tento. quando você dá exemplo. Eu tento, né, eu tento que nem ontem eu saí daqui quase 8 horas da noite, estava lá na academia, fui pelo menos fazer um cardio, que é o que eu falo, o meu máximo de hoje pode ser meu mínimo, mas foi o que eu Só consigo que o entregar. difícil acho que é o começar, né? Depois É que você isso. começa, você tem até um desejo de estar ali, A né? minha vontade de ontem para academia era zero, eu sabia que eu ia ter que acordar super cedo para estar aqui de novo, mas eu Uhum. simplesmente coloquei minha roupa, fui, cansei meu corpo, minha mente já estava cansada, deitei e dormi otimamente bem, estou aqui E faz muito bom descansada, pro sono também, né, o sem treino. sombra de dúvidas. É bom para tudo, não tem uma coisa que você fala assim: "Ah, não treine por causa disso", não existe. Eu É bom para entendi. tudo. Ah, legal, doutora Thaís. Muito obrigado pelo Eu seu que depoimento, pela agradeço, sua obrigada pelo entrevista. convite. Foi um prazer estar contigo. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026.